começar, na verdade, pela autodescrição que me foi enviada de Vânia, que está aqui do lado. Vânia Santiago é uma mulher cis de mais de 40 anos, estatura média, corpo médio, pele clara, olhos amendoados castanhos claros, sorriso largo e alegre, cabelos lisos, castanho claros e curtos, quase na altura do ombro, usa óculos de grau com aro fino, não hoje à noite, com aro fino de metal. E ela vai revezar com Guilherme Almeida, que é um homem cis branco, cabelo e barbas escuros, mais ou menos 1,80 m. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu tenho pouco mais de 50, 1,75 m, óculos de aro preto, estou com a calça jeans e sapato preto e um paletó preto também e cabelos agrisalhados. Passar para a Edna fazer uma autodescrição. Boa noite. Eu estou com estatura mínima, uma jaqueta, uma calça jeans, um pouco acima do peso. Essa sou eu. Cabelo meio tingido, né, claro. Em cima do ombro. Essa sou eu, Edna. Bom, eu sou Jorge Bodansky e tenho 1,81 m de altura, um pouco careca, cabelo grisalho e barba, calça jeans preta, casaco de couro e esse sou eu. João, 1,73 m, camisa branca, calça azul, tênis branco. Acho que é isso. Bom, como sempre fazemos aqui no Cinema do MS, esse aqui é um diálogo. Geralmente eu começo, coloco alguma coisa, mas a noite também pertence a vocês que estão na plateia. Admito que a experiência é um tanto forte rever o filme. E Edna, que está aqui do meu lado, não sei, talvez eu faça uma primeira colocação para Edna, talvez seja um pouco óbvia, mas eu quero muito tentar entender a experiência de rever o filme, né? Para nós, observadores, espectadores, é uma experiência totalmente muito específica de cada um, mas para você que está na tela, são imagens de 50 anos atrás, eu gostaria muito de ouvir inicialmente uma reação sua ao que você reviu agora, nessa sessão aqui em São Paulo, do Iracema, 50 anos depois que vocês filmaram esse filme. Bom, em primeiro lugar, eu achei que ficou muito bom, gostei muito de ver. Faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não assistia, principalmente em tela grande, né? Mas eu achei que ficou muito bom. E, como sempre eu digo, é atualíssimo. O filme Iracema é um filme atual, entendeu? Veio lá de trás, mas continua na crista da onda, porque tudo que aconteceu lá em 74 está acontecendo hoje. Então, isso, para mim, é uma honra ter feito esse trabalho maravilhoso, que eu nunca pensei que fosse ter tanta repercussão, entendeu? Então, para mim, foi muito bom. E eu agradeço a vocês de terem me dado essa oportunidade de estar aqui e assistir nessa nova roupagem, entendeu? Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz e agradeço muito. Muito obrigada, viu? O Jorge, bom, a gente tem se visto muito aqui no IMS esse ano, eu acho que tem sido uma série eu imagino que é uma experiência pessoal também muito forte para o Jorge, porque, no final das contas, são documentos guardados, não é, há muito tempo, e que esse ano, não só através da exposição, mas através da retrospectiva, eles foram revistos e reavaliados e reescaneados em alguns casos.
E a gente está chegando agora ao final desse projeto, né, com as câmeras do Bodansky. Na verdade, em novembro teremos o Terceiro Milênio, que é um grande filme, é uma joia, mas talvez diferente do Iracema, que sempre teve uma projeção muito grande. O Terceiro Milênio é um filme que não teve tanta exposição, eu acho que vai ser uma grande descoberta para muita gente. Mas eu quero que você fale um pouco sobre não só a experiência desse ano, mas agora com a reapresentação de Iracema, que é um filme incontornável na sua obra. Também é a primeira vez que eu estou vendo a obra restaurada, né? Nunca vi nessa qualidade, nem quando o filme era novo, quando ele aconteceu. Foi um filme para televisão, 16mm era o padrão de televisão na época, não tinha o vídeo, e eu nunca vi ele projetado em tela em 16mm. Ele foi ampliado para 35, tinha pouco recurso, eu ampliei de uma forma bastante econômica, mas era boa, qualidade bastante razoável. Mas ver agora um restauro feito a partir do negativo original 16, que a gente localizou na Alemanha, a primeira impressão que me causa é ver essa imagem que vem do 16, que é uma granulação e uma cor muito característica, que você não encontra nas outras bitolas, né? Porque o 16 logo passou a ser utilizado, quando utilizado para fazer cinema, passou para o Super 16, que é um quadro bem maior, que se aproxima ao 35. Mas o 16 puro, como esse aqui, é uma característica única, né? E ter a chance de ver isso, um restauro a partir, sem alterar, vamos dizer, o original dele, apenas mantendo e ressaltando a qualidade e também do som, é como se eu estivesse vendo o filme pela primeira vez. É estranha essa sensação. Para mim, eu senti como se fosse um filme novo, um filme que eu fiz agora. João, muito do que você já escreveu e falou, e também o seu cinema, a presença de Iracema é muito forte, né? E eu acho que a sua presença hoje aqui também, no sentido de falar do filme, é algo que me interessa. Eu queria que você falasse da presença desse filme ao longo de toda a sua trajetória, não só como cineasta, mas também como cinéfilo e observador da cultura brasileira, da sociedade brasileira. Obrigado, Kleber. Obrigado, Wesley. Obrigado, Jorge. Deixa eu falar um pouquinho da minha história pessoal com Iracema. Eu vi Iracema pela primeira vez, salvo engano, lá por meados da década de 90, provavelmente no VHS. E, na época, eu ensinava documentário, eu era professor de documentário na PUC do Rio de Janeiro. E eu estava muito interessado no cinema do João Rush, na época. E eu estava interessado no cinema do João Rush porque, se você, enfim, lê a literatura sobre documentário, quase toda ela é uma tentativa de identificar onde está a fronteira, se é que ela existe, do documentário da ficção. Em que momento uma coisa vira outra, né? E por que vira outra? E o João Rush, durante muito tempo, explorou isso, né, no cinema dele, né? E é um cinema fascinante, mas é um cinema em que essa ideia quase normativa de tentar produzir essa oscilação entre documentário e ficção acontece de forma deliberada, intencional. E, quando eu vi Iracema, eu vi pela primeira vez isso acontecer de forma absolutamente orgânica, como eu nunca tinha visto antes e nunca vi antes, quer dizer, nem depois. Eu vou dar para vocês um exemplo. Na cena do restaurante, são duas cenas de restaurante. Tem uma em Belém, não é isso? E tem outra na beira da estrada. Eu vou dizer isso porque eu já perguntei isso para o Jorge várias vezes, porque era o que mais me fascinava em Iracema. O Péréio entra, e, para todo mundo que está ali no restaurante, o Péré é um motorista de caminhão.
O Péreio não era nacionalmente conhecido naquele momento, em 74. Né? Então, quando ele interage com as pessoas, com os caminhoneiros, tem um caminhoneiro sentado ali na mesa que sabe que ele é um ator, porque é o dono do caminhão. Aliás, a outra coisa sobre Iracema fascinante é que o Péreio não sabia dirigir. Então, ele não dirige. Você não tem uma cena dele dirigindo, porque ele não sabe dirigir. Você só descobriu isso depois, né? Mas, de toda maneira, o que está acontecendo nessa cena? Nessa cena, você tem os dois registros ao mesmo tempo. Você tem, para o Péreio, um homem que encena, e para os interlocutores do Péreio, pessoas que estão numa situação real, de documentário. A mesma coisa vai acontecer no segundo restaurante, e acontece logo na primeira cena em que o Péreio aparece conversando com aquele madeireiro que vende a madeira e que tem um discurso maravilhoso, a natureza é o meu caminhão, etc, etc e tal. Aquele homem é um madeireiro e acha que está conversando com um motorista de caminhão que está sendo registrado por uma câmara de televisão, por uma câmara de jornalismo. Né? Então, esse é um filme que é impossível você estabelecer essa fronteira, né? Porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E, numa conversa que eu tive com o Jorge em 2020, você ainda se referia a Iracema como um documentário. Você dizia, isso é um documentário, porque eu acho que o impulso dele, e é o que marca a obra dele toda, é um desejo de registrar a violência que o Brasil comete com a Amazônia. E para o Jorge, a coisa mais importante desse filme é aquela cena da queimada que aparece. Depois você me corrige se eu estiver errado, porque foi a primeira vez que uma cena de queimada foi registrada pelo cinema, que vai para a televisão alemã e que se torna, enfim, para usar um termo anacrônico na época, viraliza. Todo mundo vê pela primeira vez que a Amazônia está pegando fogo por causa dessa sequência que ele faz. E para ele, que tem alma de documentarista e de fotógrafo do real, isso é que era importante. E Iracema é uma espécie de dispositivo para mostrar a tragédia que a gente vem cometendo na Amazônia desde sempre. Está tudo aí, né? Queimada, grilagem, trabalho escravo, prostituição infantil, exploração, enfim, não há nada, gado, pecuária, até uma coisa que você talvez não tenha, enfim, é antecipatório, porque o vetor de destruição da Amazônia, primeiro é a madeira, em seguida vem o gado. E, no filme, ele primeiro começa vendendo madeira e ele termina o filme vendendo gado. Então, Tião Brasil Grande, acompanha o vetor da destruição da Amazônia. Você consegue entender a dinâmica do desmatamento através de Iracema. Então, esse componente, que é o componente, digamos, documental, e que hoje me impressiona muito, na década de 90 eu estava muito mais interessado na carpintaria e na teoria do documentário, e eu acho que esse filme embaralha tudo de forma absolutamente maravilhosa. E por isso eu acho que é um filme original, não só para a filmografia brasileira, eu acho que é um dos grandes filmes dessa fronteira ambígua entre documentário e ficção da história do cinema. Acho que tem muitas imagens da floresta, né, cortada, as árvores cortadas, e tem uma cena de Edna que me impressiona muito, que me pegou especialmente hoje, que é a recusa de Iracema de compartilhar a Gilete com a Conceição. Né? Essa cena me impressiona muito porque ela é toda sobre violência. Né? Vocês precisam se proteger,
a gilete, que é um objeto muito pequeno, mas que impõe algum tipo de proteção e faz total sentido dentro daquela situação. Mas eu queria que você me falasse se é uma cena que ele é importante para você, se você lembra dessa cena, ou se é uma cena, ou se tem algum outro momento do filme que você guarda com uma lembrança muito forte, né, até emocional. Bom, tem uma cena que eu acho muito forte, é quando ela pensa que vai seguir junto com ele e ele justamente abandona ali naquele lugar que ela nunca viu, entendeu? Então, ela criou uma expectativa. Ela, tipo assim, ela achava que o Tião seria o porto seguro dela, entendeu? Aí, quando ele pega ela de surpresa, desce. E agora? O que é que ela faz? Se vê ali sozinha, num lugar estranho, sem dinheiro. A revolta foi muito grande. Então, para ela, isso daí foi o fim da expectativa dela, entendeu? Porque aí ela praticamente foi uma violência para ela, sabe? Olha, a cabeça dela pirou, que ela se revoltou e xingou de tudo que foi jeito ele, entendeu? Daí para frente, seguir o caminho dela seria... Ela não sabia como, mas achou uma direção, né? Foi muito marcante essa cena da Rejeição. Isso, dele. Kleber, posso fazer uma outra pergunta para a Edna? Está ligado também à violência, está ligado à rejeição. Tem uma cena, meio que para o final do filme, em que você está trabalhando num restaurante e tem 2 indígenas de óculos escuros e tal. E eu sei que o Jorge pediu para você servir os indígenas e você não quis servir os indígenas naquele momento, porque você não se identificava como indígena. Aliás, você diz isso na hora do Rio, né? Eu não sou indígena, etc. E tal. Eu sei que hoje em dia você tem muito orgulho de se identificar como indígena, então eu queria que você explicasse esse teu percurso e como era na década de 70, o que significava ser indígena e ser reconhecido como indígena na década de 70 e o que aconteceu hoje. Existe uma diferença muito grande. Naquele tempo, eu nunca tinha convivido assim com índio, nunca tinha, apesar de eu ser descendente, talvez, que eu ainda não tenho certeza, mas talvez eu tenha um pé lá dentro, né? Aí, eu nunca tinha convivido. A minha informação que eu tinha é que eles seriam aqueles índios violentos, sabe como é que é? Talvez até que pegasse as pessoas assim para fazer o mal. Então, na minha cabeça era aquilo que passava, entendeu? Foi só isso. Aí eu tive um surtei. Mas foi, de repente, assim, foi um surto mesmo que me deu. Até eu digo, não vou. Várias vezes eu falei que eu não ia, mas acabei indo e comecei a chorar, foi só isso. E o Jorge, na faixa comentada, você fala, inclusive, dos óculos escuros, né? Por que eles estariam de óculos escuros? É interessante que esses índios que estão lá, indígenas, eles estão de óculos escuros para disfarçar, né? Eles achando que, colocando óculos escuros, as pessoas no entorno não iam identificá-los como indígenas, né? Que hoje não faz sentido nenhum, mas naquela época era uma forma de proteção também. Mas você não serviu eles. Eu me lembro que eu insisti, dei uma bronca, e você estava chorando por causa dessa bronca, né? E aí eu coloquei ela chorando lá no cantinho, né? Mas ela não serviu. Não, você serviu outras pessoas, a gente vê no filme, mas não foi os indígenas. Eu não vi essa parte. Temos uma primeira pergunta aqui da plateia. Ali atrás.
chegar o microfone. Olá, boa noite. Meu nome é Glênis. Eu queria parabenizar todo mundo que fez o filme e que fez a restauração e que, enfim, promoveu essa sessão também, e toda a retrospectiva e dos trabalhos do Jorge. A minha pergunta, eu acho que ela fala muito com a fala do João. Eu acho que esse filme, eu fiquei o tempo inteiro hoje, eu já tinha visto antes, mas hoje eu fiquei o tempo inteiro pensando, essa pessoa é um ator, essa pessoa não é ator. Então, eu estava nessa chave o tempo inteiro. E é muito interessante ouvir isso sobre esse grau de ficcionalidade e de documentário. E eu acho que Iracema/Edna destrava muito, ela está bem no limiar desse filme, nesse sentido, né? Porque Iracema é personagem e é uma não atriz, e ela não é ela mesma ali. Então, eu acho que, em vários níveis, ela é esse espaço limiar nesse filme. E aí eu queria saber, Jorge, sobre essa escolha de trazer esse grau de ficção, por que você achou importante trazer isso? E, Edna, esse processo de estar ali, de alguma forma, atuando como não atriz e, de alguma forma, trazendo da sua experiência. Enfim, parabéns. Eu acho esse filme belíssimo e, enfim, estou muito feliz de poder assistir. Essa questão de docudrama, na época, não era discussão. Quando eu desenvolvi o projeto e apresentei para a televisão alemã, eu apresentei para um programa de filme de ficção. Ele foi produzido como sendo um filme de ficção. E quando a gente entrou no processo de trabalho, tem uma história anterior, que é longa, não vou contar, mas eu vivi uma experiência, quando eu era repórter da revista Realidade, estava num posto de gasolina na Belém, Brasília, em Paragominas. O repórter foi procurar matéria e me deixou esperando nesse posto de gasolina. Eu fiquei uns 2 dias nesse posto de gasolina, observando o que acontecia ali, e eu achei interessante que, durante o dia, era um posto de abastecimento, com lanchonete, troca de pneu, e, à noite, aquilo virava um grande bordel, com os mesmos personagens, né? E as meninas vinham, trocavam de caminhão e iam adiante. Aí eu pensei, se um dia eu fizer contar a história da estrada, eu vou contar através dos 2 personagens, o chofer de caminhão e a menina que se prostitui e é levada por ele. Eu levei 6 anos, naquela época nunca tinha dirigido um filme, né? Tinha fotografado filmes, eu era câmera, mas câmera de documentário, trabalhava como câmera para correspondentes das TVs estrangeiras e como fotógrafo para a imprensa. Depois de muito tempo, eu tive a chance de chegar a um produtor de um programa de filme experimental, que era tarde à noite, na época, e contei história para ele. Olha, eu gostaria de contar a história transamazônica, que estava em início de construção, se falava muito na Transamazônica naquele tempo. Eu falei, eu gostaria de contar a história da Transamazônica com essa experiência que eu vivi. E o produtor do programa, ele disse, olha, você nunca dirigiu um filme, como é que a gente vai saber se você vai fazer isso que você está nos contando? Me traga uma coisa concreta, uma prova assim, de que você é capaz de realizar isso que você está pretendendo fazer. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei meu Fusquinha, junto com o Orlando Senna e o Wolf Gauer, que eram meus parceiros na época, e fomos para a Transamazônica com esse Volkswagen, e eu fui, na época eu usava a câmera Super 8, como um caderno de notas, um diário de bordo. Eu fui filmando com a Super 8 tudo aquilo que a gente ia vendo. A gente parava na beira da estrada, conversava com os choferes de caminhão, e fomos até o início da Transamazônica, perto de Marabá, e voltamos. E eu peguei esse Super 8, que eu não editava o Super 8, do jeito que ele saiu da câmera, emendei os rolinhos, um rolo de 30 minutos mais ou menos, e mostrei para o produtor da TV alemã. E ele disse, olha, se você colocar essas imagens que eu estou vendo no filme, eu produzo o filme para você. Eu falei, não tem problema, basta abrir a câmera na beira da estrada, que as imagens estão aí. Essas imagens não inventei, não construí, as imagens são reais. Então, o filme já nasceu
com essa duplicidade eu queria contar através de 2 personagens e, ao mesmo tempo, a imagem que eu produzia era uma imagem real, né? Mas isso foi um processo, não foi uma coisa assim pensada, né? Não se discutia a questão do docudrama da época. Interessante que você citou o Jean Rouge. O Jean Rouge é a base de tudo, eu acho, né? Porque o Jean Rouge teve a oportunidade de, primeiro, utilizar uma câmera muda que pudesse gravar o som simultaneamente, com o Nagra, que era novo na época. Então, você tinha o som em sincronismo com a imagem, que era uma coisa nova. E as câmeras se tornaram mais leves. O Jean Rouge usou uma câmera 16mm blimpada, que não fazia barulho, que era a Eclair, a CL, e eu adquiri essa câmera, porque eu admirava profundamente o trabalho de Jean Rouge e era, assim, aquilo que eu queria fazer, né? Eu vim do documentário, mas eu também não disse eu vou sair do documentário para a ficção. A ficção entrou por uma necessidade que eu precisava dos personagens para contar a história, né? Agora, me perdi nessa história, não sei se eu contei o que vocês perguntaram. Seria possível repetir a pergunta dirigida à Edna, por favor? Edna, parabéns pela sua atuação nesse filme. Eu acho que ela é, assim, brilhante. E eu fiquei muito curiosa sobre o quanto... como foi esse processo de fazer esse filme, que é um docudrama, embora não tenha sido, né, orquestrado de forma super pensada dessa forma. E aí eu quero saber como é que é isso de estar atuando ali como essa personagem, mas que está usando muito da sua experiência. Bom, para mim, como eu sempre falo, foi como se fosse assim uma brincadeira. Graças a Deus não teve texto para decorar, porque seria o problema. Foi tudo na base do improviso. Não tinha aquele negócio, faz de novo, entendeu? Não tinha nada disso. Foi tudo assim, muito espontâneo, sabe? Eu acho que... Eu nunca pensei em ser atriz, como eu sempre falo, eu nunca pensei em ser atriz. Mas eu incorporei o personagem, entendeu? Porque eu sempre digo, eu sempre fui uma menina, que eu sempre tive muita liberdade. A minha mãe teve sempre muita confiança e me deu muita liberdade, entendeu? Para fazer o que eu quisesse. Mas dentro do limite dela, entendeu? Agora, a Iracema, eu vou dizer assim, tipo, como eu era uma menina que andava mesmo na rua mesmo, era dona mesmo de mim, aí a gente vai convivendo com muitos tipos de pessoas. E a Iracema, quando ele falou que seria a menina que se perdeu dos pais e caiu no mundo, aí então eu já tinha mais ou menos assim, já tinha morado perto de pessoas de prostitutas, assim, eu já tinha morado, já sabia mais ou menos como é que era. Aí foi fácil de encarnar o personagem. Ô Jorge, aproveita e descobriu a Iracema, foi num programa de auditório, né? Eu queria uma menina jovem, com características amazônicas, né, de caboclinha, e procurei, sabia que no meio teatral ou de cinema de São Paulo, Rio, das grandes capitais, não ia achar. Então, fui com Orlando Senna, a gente foi para Belém, e nós tínhamos mais ou menos uma semana de tempo para poder procurar. E a gente ia em tudo quanto é lugar, porta de colégio, parava na rua, e não achava. Todas as meninas tinham essa aparência, mas na hora que você ia conversar, a gente via que não ia funcionar. E, naquele tempo, na ditadura militar, você não podia abrir o jogo, né? Oficialmente, eu estava procurando uma menina para ser modelo, né? E a história seria uma história de amor entre um chofer de caminhão e uma meninas, né, que iam fazer uma viagem pelo Brasil. E o chofer de praça que nos guiou, que eu tinha contratado, ele estava assim, já meio desconfiado. Ele disse: mas o que vocês estão procurando de verdade? Aí eu tive confiança e falei para ele: olha, eu quero uma menina assim, assim, assim. Ele falou: isso é facílimo.
eu vou levar no lugar onde elas estão lá. E me levou num auditório do SESC, depois ela vai contar exatamente o que é, onde tinha mais ou menos um auditório assim, com um radialista que fazia um programa, era de manhã, e tinha umas 100 meninas ali, todas matando aula, e estavam lá aplaudindo, cantando, gritando. Quando eu entrei com Orlando Senna nesse auditório, eu vi 2 olhinhos pretos lá no fundo, na última fila. Eu falei, Orlando, olha a Iracema ali. E agora você conta como é que você foi achada. Pois é, aí então eu estava nesse programa de auditório lá no SESC, o SESC Doca, lá em Belém, tem uma quadra que chama Jarbas Passarinho. Aí esse radialista era um cara que falava muito, aí a polícia vivia prendendo ele, proibindo ele de fazer programa no rádio. Aí ele, bom, então eu vou fazer lá na quadra do Jarbas Passarinho. Então ele era um cara muito do bem. Aí eu digo, aí começava 11 horas o programa dele, mais ou menos. Aí quando chegava a hora do programa dele, não podia ouvir no rádio, a gente morava lá perto mesmo. Aí eu digo para minhas amigas, bora lá pro Sesc ver o Paulo Ronaldo. Vamos. Aí a gente ia para lá pro Sesc. Aí sempre eu tinha minha, como naquele tempo chamava, minha patota, né? Era só um bando de homem e um bando de mulher, né? Então a gente se reunia e ia para lá assistir o programa dele. Numa dessas vezes que eu estou por lá, aí entrou esse e o Orlando, né? Os 2 cabeludos. Aí começaram a me olhar. Eu estava na arquibancada, lá em cima, pulando, dançando, fazendo o que eu não devia. Aí ele me olhou. Eu digo, ei, meu Deus, olha, o homem está me olhando aí. Aí, o que foi? Aí eu disse, não sei, quem é esse homem? Eu digo, eu não sei, eu acho que é motorista de caminhão. Porque eu achava que ele era motorista de caminhão. Aí foi quando ele cochichou com o Orlando, aí o Orlando, subiu. Aí o Orlando chegou, oi, eu digo, oi. Vem cá, menina. Aí eu digo, o que foi? Aí ele, você não quer fazer um filme? Eu digo, ixi, não, nem pensar. Aí ele, não, bora conversar. Você não quer fazer um filme? Eu digo, não, bora conversar, vamos lá. Onde é que você mora? Eu digo, eu moro perto daqui. Eu vou lá falar com seus pais. Eu digo, não, minha mãe não vai deixar. Aí ele insistiu. Aí o Orlando, eu gostei muito do Orlando, porque o Orlando é muito gente boa, entendeu? Aí eu amei o Orlando logo de primeira, né? Não, mas não estou dizendo que o Jorge não é, claro, né? Só que o Jorge, ele olhou, mas quem deu o bote foi o Orlando, né? Aí o Orlando, como ela, digo assim, é nortista, é baiano, né? Aí tem mais aquela desenvoltura, aí pegou no meu pé e pronto. Me levaram para o Ver o Peso para tirar foto. Quando eu chego no Ver o Peso, que eu estava escondida de minha mãe, quando eu estou no Ver o Peso tirando foto, peguei um flagra da minha mãe lá. O que é que tu está fazendo aqui? Estou tirando mais foto aqui. Peguei uma coça logo dela, em pleno Ver o Peso. Aí eu digo, agora não tem mais jeito. Aí foi que eu levei eles lá em casa para conversarem com a minha mãe e o meu irmão. Foi o que aconteceu. Mas eu estava realmente no programa de auditório, fazendo o que não devia, mas estava. Olá, boa noite. Eu sou Rana de Cássia Santos, fui assistente de curadoria da exposição do Jorge. Estou muito feliz, emocionada de poder estar assistindo o trabalho de tantas pessoas nessa nova produção, né? Certamente com um legado que a gente ainda tem muito a que descobrir. Quero dar os parabéns para os colegas da equipe de cinema que desenvolveram tudo isso para a gente hoje. E eu queria um pouco retomar da experiência de fazer uma exposição que integrou o filme, o cinema, a fotografia, o olhar do Jorge para esse Brasil que a gente talvez conhecesse tão pouco desse período. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Edna e também para a Jorge. A pergunta que eu faço para a Edna é sobre essa experiência, de fato, do encontro dela com Conceição.
como era a sua relação com ela durante as filmagens, porque exatamente nessa cena que Kleber falou, que tem uma potência de violência, né, da divisão da Gillette, ao mesmo tempo também me chega como um momento de plena irmandade, que ali muito rapidamente acontece e que também se desfaz no momento que o caminhão vai embora. Queria saber como é que foi a sua relação durante as filmagens com a Conceição. E com o Jorge, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a tensão de filmar durante a ditadura, né? Quais eram as agruras desse trabalho, a agilidade, a maneira como você resolvia esses enquadramentos, esses takes de grande potência visual, também sob risco de ser capturado, de ter o material cooptado. Como era isso para você? Bom, vou responder. A minha relação com a Conceição foi tipo... eu me identifiquei muito com ela, eu gostei muito dela. E ela chegou, conversou com a minha mãe, e a minha mãe me entregou para ela foi um mês que eu fiquei longe de casa, fazendo o filme, e a minha mãe me entregou justamente para ela. Olha, você tome conta da minha filha, eu vou entregar para você. Aí ela, não se preocupe, que ela vai estar bem cuidada. Mas ela foi, tipo assim, o meu escudo, sabe? Ela me dava mais orientações, como era que eu tinha que agir, como era que eu tinha que fazer. Ela jamais pensou que eu seria capaz de tirar o sutiã e mostrar os peitos. Para ela foi surpresa quando eu tirei o sutiã e mostrei os peitos, né? Mas tudo dentro do trabalho, né? A Conceição, para mim, foi praticamente assim uma mãe, entendeu? Foi uma mãe para mim. Eu criei uma amizade, um amor muito grande por ela. Ela foi muito importante nessa preparação. É um improviso? Foi, né? Foi um improviso. Mas teve assim uma orientação dela, de Orlando, do Jorge, todos contribuíram para esse improviso dar certo. A gente dificilmente imagina o que foi esse período de medo que a gente vivia, né? Tudo que a gente fazia era interpretado como subversivo, passível de ser preso, denunciado. E eu tinha uma razoável experiência de estar em situações de perigo, porque eu era câmera para correspondentes das TVs estrangeiras, justamente no período onde começaram a acontecer todas as ditaduras na América Latina. Eu filmei no Chile ainda, quando caiu o Allende, eu filmei na Argentina, filmei no Uruguai, filmei na Bolívia, nos momentos de transição dos governos democráticos para as ditaduras militares. E, no Brasil, naturalmente, vivi uma experiência muito forte na Universidade de Brasília, né? Entrei lá como estudante, e justamente no ano de 64, 65 a universidade foi fechada, e eu vivi na pele o que é a prisão, a violência, né, do regime militar. Então, eu sabia me escudar, eu tinha uma certa esperteza para não chamar atenção. E eu sabia, já pela minha experiência de jornalista, que você tem que ser muito rápido, né? Você não deve chamar atenção, o segredo é não aparecer. Nós cabíamos todos numa Kombi, que, aliás, a Kombi até aparece no momento do filme, a Kombi azul que está lá no fundo da imagem. A equipe toda e os atores, no caso, 2 atores, eram essa Kombi. Então, a gente chegava num lugar onde a gente já tinha, imaginava nesse lugar que um determinado tema seria um tema que as pessoas iam entender que estava acontecendo ali. Uma coisa muito, muito clara, por exemplo, a cena no bilhar, né? Eu sabia que, pelas conversas que eu estava ouvindo, que a questão do latifúndio, a questão da ocupação da terra, era o tema que estava pegando ali naquele momento. Estavam furiosos porque eles sentiram que estavam perdendo a terra, como eles falam, para um tubarão lá. Está as placas do INCRA, né? E aí nós bolamos a cena de tal maneira que nós chegamos lá com a Kombi primeiro, conversando com as pessoas. E eu sempre, quando eu saía da Kombi, já saía com a câmera no ombro, uma câmera pequenininha, para que não se criasse um estranhamento no momento que começasse a rodar.
Então, eles já me viram com essa figura com a câmera. Acharam a coisa mais natural do mundo eu que estar com uma câmera, né? E quando o Péreio vem no caminhão, nós sabíamos que ele era nosso caminhão, o Péreio, né? Mas as pessoas que estavam no entorno não sabiam, acharam que, por acaso, era um caminhão que passou e desceram com os dois choferes e começou aquela conversa ali naquele lugar, muito perigoso. A gente sabia que estava correndo muito risco ali. E falei, tem que ser rápido, né? Quase que essas cenas assim, essas cenas mais fortes, eram feitas em tempo real, né? A gente talvez não ficava mais que meia hora, 40 minutos no lugar desse, filmava, não existia repetir, né, como você falou, a gente fazia uma vez, não dava certo, abandonava, fazia uma outra. Não existem cenas repetidas, que existem várias cenas com assuntos parecidos. E dá no pé, quer dizer, a gente filmava e ia embora, pronto, ia para um outro lugar que não nos conheciam, não sabia o que era. Imagine você, Barbudos, né, numa Kombi, cheia de caixas, porque eu tinha que levar umas caixas de isopor, onde a gente guardava o filme, que tinha que ser protegido um pouco do calor, né? E nós fomos barrados algumas vezes porque era a área de segurança nacional. Mas tivemos muita sorte, né? Nenhuma vez nós fomos, de fato, barrados, examinados. E nós descobrimos logo no começo que nós tínhamos um técnico alemão que fumava muito e tinha esses isqueirinhos da BIC, que não se conhecia no Brasil na época, os isqueiros pequenos, e ele tinha trazido uma caixa com esses isqueiros. E o soldado viu ele acendendo o cigarro dele com isqueiro, ele pegou, deu o isqueiro para o soldado. O soldado ficou feliz da vida, mandou a gente passar e mandou um rádio na barreira seguinte, dizendo, olha, eles têm isqueiros. Então, a gente passava na janela já com a mão e o isqueiro, o cara pegava o isqueiro e mandava embora. Não foi sempre assim, mas algumas vezes foram assim. Mas era um risco calculado, mas tinha que arriscar. Se não arriscasse, não faria, né? O Jorge, sobre isso, o DVD que o IMS lançou em 2005 abre com uma cartela que não está aqui nessa cópia e que você disse que essa cartela foi criada para o filme em 81, quando o filme finalmente foi liberado. Ele foi projetado aqui no Brasil com uma cartela e eu transcrevi a cartela dizia o seguinte, essa é a primeira coisa que você via: retratar a Transamazônica de maneira realista em 1974 representou um grande risco. As consequências foram anos de censura e de luta incessante para fazer o filme chegar ao público a que sempre se destinara. Iracema mostra hoje, 81, uma realidade que permanece tão urgente, se não mais, quanto o era na época, quando a estrada ainda simbolizava um sonho do Brasil grande. Evidentemente, essa cartela vale para hoje também, né? Mais até. Pergunta muito rápida, a resposta também, talvez. Quanto tempo de filmagem entre a Iracema do início e a Iracema do final? Ela falou, um mês, mais ou menos. Então, houve um real trabalho de caracterização. Muito rápido, tudo planejado para ser assim, porque era um filme de televisão, né? Ele não tinha sofisticação de cinema. Jamais imaginei, naquele momento, que esse filme fosse para um cinema. Para mim, era para um programa da TV, programa experimental, que passava a tarde e à noite, e ia morrer ali. Entende? Mas é bem forte a mudança. Joel, ali, perdão. Quem é que está com o microfone? Não. Oi, boa noite. Eu me chamo Marina Martins, eu sou roteirista e vendo o filme, assim, me pegou muito, óbvio, né, a parte que sempre me toca quando eu assisto, que é o roteiro e direção também. Como se deu esse processo do roteiro, porque a Edna falou muito do improviso, né? Então, assim, havia papel, haviam esses diálogos anotados. Como foi esse processo do improviso e como foi o processo da direção de atores, seja os atores profissionais ou os atores não profissionais? O filme foi desenvolvido não a partir de um roteiro, mas a partir de um esquema, uma linha que eu fiz, né, o que via a imagem, o que se falava. Uma espécie de guia de trabalho. O Orlando Senna escreveu um roteiro,
a partir da viagem que a gente fez e as entrevistas que ele gravou com o chofer de caminhão, porque, como eu falei, o produtor da TV alemã era um produtor de filme de ficção, então a gente tinha que apresentar um roteiro, que nós estávamos vendendo um filme de ficção, né? Então não podia não ter um roteiro. Então a gente mostrou esse roteiro, mas no momento do trabalho, nenhuma vez eu folhei esse roteiro, né? E o Orlando, que com a Conceição, que trabalhava as pessoas, também nunca deram as palavras na boca das pessoas, né? E os não atores, a gente não interferia em nada, nada. O próprio ator, o próprio Pereio e ela é que provocavam eles, né? Eles não recebiam nada, nenhuma instrução de absolutamente nada. Estavam ali e a gente ia lá e começava a conversar com eles. Edna, se você quiser também complementar, porque assim me chamou a atenção, por exemplo, uma cena que você xinga todos os palavrões do mundo. E aí eu fiquei pensando, de onde veio isso? Será que foi ela? Será que foi a orientação do diretor? Não só essa cena, né? Várias outras, mas essa especificamente eu fiquei pensando. Não, a Iracema, todo mundo sabe, já era uma marafona mesmo, já rodada, né? Então, teve a hora que... Qual é a marafona que não abre o verbo quando o cliente não acerta as contas direito com ela? Foi o que ele fez com a Iracema, ele não acertou as contas, então tu vai ouvir. Aí saiu. Se bem que eu também, eu sou a mulher dos Carvalho, a Edna é a mulher dos Carvalho, entendeu? Só que incorporou mesmo a Iracema por causa disso, é que tinha que ter o palavrão, porque como a gente ficava ouvindo, a gente ficava num quartinho, lá num prostíbulo em Belém, a gente era vizinho lá das meninas que faziam o programa, aí a gente via como era que elas tratavam os caras dela, chamando assim esses palavrões e mais alguma coisa, entendeu? Aí, então, aí a Iracema, a Edna foi ouvindo, aí incorporou a Iracema, entendeu? Porque eu xingo mesmo com palavrão, eu aqui xingo, quando necessário. E eu entendo que nenhum ator recebeu o roteiro, né? Ninguém sabia como o filme ia se desenvolver, né? E qual seria o final. Não, ninguém de propósito não recebeu o roteiro para evitar justamente deles quererem interpretar. O Pereio mesmo ele diz isso. Ele não é, ninguém dirige o Pereio. Ele é o Pereio. Ele no making of que a gente fez depois, né? Ele diz o Tião sou eu, né? Ninguém me dirige. Eu é que sou o Tião como ele é. Mas a gente queria exatamente isso. A gente queria ela como ela era e o Pereio como ele era. Foram escolhidos justamente com esse objetivo. Foi uma experiência muito intensa que hoje eu queria parabenizar a equipe da restauração, né? Alice Andrade, que poxa, faz parte dessa família do cinema, fez um trabalho, Débora também. Eu vi alguns nomes, mas não queria cometer nenhuma injustiça, mas é incrível, parece a sensação que você teve, Jorge, pareceu um novo filme. Eu vi esse filme várias vezes e parecia que eu estava vendo um outro filme, né? Pelas nuances, né? Por tudo que você percebe de uma dramaturgia do filme. Isso é interessante, né? Parece que o filme realiza aquilo que o Godard fala, que o melhor filme de ficção é aquele que parece um documentário, e o melhor documentário é aquele que parece que é uma ficção. Então, rompe completamente essa camisa de força, né, do documentário, conforme a gente vê, e tem referências da televisão, né? E o que eu ia perguntar, de alguma maneira, já foi respondido aqui, então eu acho que eu vou mais observar. O filme traz muito para essa discussão super contemporânea do filme-ensaio, né, que a gente fala tanto, esse dispositivo que se discute de um filme que não quer comprovar nada, né, que tem uma eloquência na sua narrativa e que não tem nenhum desfecho moralista. Aliás, a ousadia sua, Edna, é incrível, né? Eu não sei como seria fazer esse filme hoje. Você tinha 15 anos mesmo? E é incrível a sua ousadia e trazer para o filme a discussão sobre o autorreconhecimento, que é a coisa que está na ordem do dia, né? Hoje a gente está discutindo, né, o protagonismo indígena, as pessoas assumindo, né, a narrativa, produzindo conhecimentos, né, dominando a tecnologia do audiovisual, e você
é precursora dessa coisa, dentro do filme. Até as suas hesitações dão uma força dramática para o filme. Então, isso é um aspecto. E outra coisa, Jorge, essa química com Orlando, baiano, né, que vinha do cinema novo, parceiro do Glauber, né, parece que cria um transe. A sensação que eu tenho do filme é um filme que há um transe, que permite que você não esqueça que categoria esse filme tem. E o único momento que eu senti que ele era um documentário, sinceramente, é numa cena na beira da estrada, quando uma das prostitutas, entre aspas, olham para a câmera. Ela olha para a câmera, assim, parece. E faz caretinha, né? E faz caretinha. Isso eu achei incrível, achei uma metalinguagem, uma sofisticação, aquele olhar dela, que ali, volta para uma ideia que é da sua história. Mas você também, a câmera também é um personagem, né, no filme. Isso eu queria que você comentasse, depois da Edna, se você já pensava na montagem do filme, que parece que o plano sequência, embora aparentemente digam que ele não tem corte, ele tem, né, internos. E aí isso o filme vai sendo montado no ato, né, parece. E depois se falasse um pouco da montagem, se você já antecipou toda essa montagem na filmagem. Tá? Por favor. Obrigado. Parabéns aí pelo belo regalo para todos nós, né? Encheu os olhos, eu acho que todo mundo saiu daqui muito revigorado. É verdade. Talvez a Iracema, ela foi construída através assim da personalidade um pouco da Edna, porque eu sou aquela pessoa assim que não arreda pé, entendeu? Se eu bater o pé, isso é isso mesmo, entendeu? Então, a Iracema, a Edna criou a Iracema através dessa personalidade que ela tem, porque eu tenho uma personalidade muito forte. Então, quando a Iracema debate, xinga e tudo, tem um pouco da Edna, entendeu? Aí, então, foi fácil, muito fácil de fazer. E muito gostoso mesmo. Eu gostei muito de ter feito. Foi o único. E entrei com o pé direito. Eu não prestei atenção. O que você perguntou? Porque eu fiquei tão empolgado com a Edna, eu esqueci. Da montagem. Da montagem, né? Plano de sequência. Não, o plano sequência é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei, que vem do meu lado documental, né? E também do Super 8. Né? Então, o plano sequência, exatamente, você já prevê uma montagem quando você faz um plano sequência. Né? Eu não usei coberturas em nenhum momento no filme. Né? Então, tudo foi filmado já imaginando o produto final. Né? Quer dizer, eu já fiz isso imaginando a sequência pronta. Né? Na minha cabeça, sempre eu vi o produto já no final. E a montagem foi uma montagem também muito estranha, porque eu trabalhava com uma montadora na Alemanha que não falava português. E ela tinha uma sensibilidade incrível, mesmo não entendendo o que estava sendo dito, né? Ela conseguiu trabalhar as músicas e editar esse filme. Inclusive, foi editado de uma forma muito rápida. A gente filmou em outubro, novembro, e em final de dezembro eu tinha que entregar o filme para a TV alemã. Quer dizer, a gente rodou em um mês e eu montei talvez em 15, 20 dias esse filme. Né? E você foi para a Alemanha para montar? Foi para a Alemanha, foi montado lá. Porque o filme foi revelado lá. Naquela época não se revelava 16 milímetros no Brasil. Né? Então ele tinha que ser revelado lá. E aí foi montado lá, porque com a ditadura militar no Brasil, eu tirei tudo que eu pude, né, para salvar na Alemanha, porque corria o risco de ter esse material apreendido. E a Edna faria um novo filme se fosse convidada por alguém? Faria? Com certeza, eu acho que não. Porque eu sempre penso assim, que se eu fosse atriz, eu me identificaria assim, eu gosto de filme de ação, entendeu? Muita ação. Então, seria assim. Ou então, eu não sei se tem alguém evangélico, nada contra.
a religião, mas aquela irmã evangélica que de dia vai para a igreja e de noite vai mandar ver, entendeu? Aquela irmã evangélica que pega o donativo dos fiéis e vai beber, sabe como é que é? Essa daí. Próxima pergunta aqui. Oi. Boa noite, o meu nome é Joel Júnior, eu sou cineasta, na verdade cineasta de um filme, mas eu queria perguntar para o Jorge como foram as filmagens, tipo, por trás das câmeras, se tem alguma história, e qual era o sentimento no primeiro dia de filmagem seu, como foi? E qual que é a sensação de ver queimadas literalmente na sua frente também? Obrigado. A filmagem foi extremamente simples, né? Eu era a câmera e dirigi o filme com a câmera, né? Quer dizer, eu sempre e o som, que é muito importante. Quando a gente faz um documentário, o som é mais importante que a imagem. Você pode ter uma imagem bonita, se o som está ruim, você não vai poder usar esse material. Se tem um bom som, a imagem mais ou menos sempre dá para cobrir a imagem, ajeitar a imagem. Então eu sempre digo para o técnico de som: você se posiciona, que eu me viro com a câmera. Vocês repararam em muitos momentos, muitos não, mas em alguns momentos aparece o microfone. Eu estava vendo que o microfone estava lá, mas para mim era mais importante o microfone gravar bem do que esconder o microfone e colocar na mesa do restaurante, está bem no meio. Essa leveza, essa equipe extremamente simples, né? Um técnico de som, a câmera. Eu tinha um assistente, que é o Mo, né, que era um rapaz de Belém, o pai dele tinha cinemas, ele pediu para se incluir na equipe, mas ele está no filme, né, como ator. Ele está no filme né? como madeireiro, né, o cara que vende a madeira, né. E ele está em vários filmes meus, porque era meu assistente. Mas quem trocava o chassi era eu. A gente tem que imaginar o seguinte: 16 milímetros. Você, cada vez que você expõe um magazine de filme, você tem que trocar por um novo, né? Então, eu trabalhava com magazines pequenos, para a câmera ficar leve, que tinham 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, eu tinha que parar e trocar o magazine. E, à noite, eu tinha que encher esses magazines, tirar o filme exposto e colocar o filme virgem, né? Eu fazia tudo isso sozinho, né? A queimada. Oi. A cena da queimada, tinha muita queimada. Nós pegamos o final da época da seca e estava se queimando bastante já, no entorno de Marabá, naquela época. Era tão comum a queimada, como é hoje, que quase que a gente não filma. Eu me digo: não, tem que ter uma cena de queimada no filme, que a gente estava vendo o tempo todo. E abrimos a porta lateral da Kombi, eu sentei ali, e fizemos esse longo traveling. Eu deixei a câmera ligada, rolando, né? Essa imagem assustou muito, marcou muito desde o início, né? Foi o que marcou o filme. Todo mundo comenta essa imagem no filme, e eu acho que é uma das primeiras, se não a primeira imagem em cinema, em filme, que rodou o mundo mostrando uma queimada grande. Inclusive no Brasil, né? Ela criou o mesmo espanto no Brasil que fora do Brasil. O Amaral Neto, na época, trazia uma outra visão. João Manzon, Amaral Neto. Oi. Bom, queria voltar para os personagens um pouco que ele falou. Acho que essa junção da ficção e do documental deixou esses personagens, a minha percepção, que deixou eles fora da moral, entende? Eles deslizam, né? Então, não tem um conflito. Ninguém tem ali um conflito que precisa resolver. Eles vivem, do começo ao fim do filme, o que eles têm para viver. Essa é a sensação que dá. Então, é um filme leve, é um filme sem julgamentos, né? Eu digo das ações deles, né? E o que você mostra mesmo
é o social, né? Eu digo, não é o interno. Eu achei muito bonito, acho que é mostra um amor ao ser humano. Me dá a impressão que você gosta de cada um desses personagens, entende? Você os deixa inteiros. Essa é a sensação que me passou. Achei muito lindo isso. Bom. Ali era a crise do milagre econômico, né? Isso é um componente no filme, já estava ali se esgarçando, né, o milagre. E o Tião Brasil Grande é uma ironia total sobre isso, que ele fica bradando um discurso, uma patriotada, como a gente vê hoje, né, um pouco ainda. Lembra um pouco esse fenômeno hoje, né? Traz esse desespero patriótico, anacrônico, deslocado, né? Fala um pouco sobre esse contexto social depois, por favor. É muito complexo isso. Você pode imaginar, naquela época, essas pessoas que estavam lá não tinha pouquíssimo acesso, era via rádio, não tinha televisão, e foram jogados na estrada ali, né? E eles viviam mesmo um mundo à parte. Eles eram escravos daquilo que foi colocado para eles ali, né? Eles não tinham como refletir, não tinham distanciamento nem informação para refletir sobre isso, né? Então, eles viviam isso porque é o que eles tinham, né? A única maneira de sobreviver era estar lá e se virar com o que foi colocado para eles, né? Que, na realidade, não foi colocado nada, foram jogados na beira da estrada. Sobre isso, eu trouxe duas imagens sobre o período. Eu acho que 74 o milagre ainda era pujante, né? Se puder projetar, Joana, o primeiro é o Amazônia ontem, hoje e amanhã. Esse aqui é uma revista da Sudã, Superintendência da Amazônia, de 71. E aqui a gente vê o que o Brasil pensava da Amazônia e continua pensando, né? Isso aqui é uma utopia do Estado brasileiro. A Amazônia ontem é uma Amazônia em que há floresta. A Amazônia hoje é uma Amazônia que já tem um trator, enfim, a floresta vai sendo destruída. E a utopia brasileira da Amazônia é a Amazônia amanhã, em que você não tem mais um pé de árvore, né? Você só tem fábrica, fumaça. E esse é o sonho brasileiro. Esse era o sonho do milagre. Isso aqui é o que o Péreio representa. A outra também é de 71 ou de 72, eu não sei, e ela é mais obscena, que é a próxima, que é um anúncio que eu encontrei na revista Manchete, que é essa daqui. Não, anterior, por favor. Não essa. Essa daqui. Chega de lendas, vamos faturar. Banco da Amazônia e Sudã também. E na linha fina, que não dá para ler, está dito o seguinte: muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com aplauso e incentivo da Sudã, com aplauso e o incentivo do Banco da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. Comece agora. Um convite à degradação, né? É a cabeça desenvolvimentista, enfim, que prevalece até hoje. Então, quando você diz as pessoas estão lá e não sabem, acho que sabem fazer a mesma coisa, só que fazem porque acho que sabem ter poder econômico, né? E destroem, enfim, da forma como a gente tem visto nesses últimos tempos. É impressionante pensar que, quando o Iracema foi feito, eu tenho dados de 1970, mas em 74 não devia ser diferente. Em 1970, só 0,5% do bioma da floresta tinha sido destruído, 0,5%. Agora são 20%, o que significa, basicamente, uma Alemanha e uma França, em que não tem praticamente nada, né? 50% dessa terra devastada são pastos degradados, e dos quais 30% estão literalmente abandonados, de tão pobre que ficaram, né?
Então, quando o Tião Grande, logo na primeira cena, diz a natureza é o caminhão, a natureza na floresta, a floresta está todo mundo mirrado, as pessoas continuam mirradas na Amazônia. A Amazônia empobreceu com o desmatamento. Né? A ideia, falsa ideia de que você desmata para alimentar, é uma falácia. Aquilo é uma questão imobiliária, são pessoas roubando terra. Basicamente é isso. Né? O último gráfico aqui, só para entender a dinâmica da Amazônia, que é o último ao terceiro, esse eu acho um gráfico muito impressionante, porque a linha preta que cai, esse é o trabalho da Marina, no PPCDAN. De 2004, mais ou menos, até 2012, a gente teve uma queda de 80% no desmatamento, né, no bioma. Ao mesmo tempo, a produção agropecuária cresceu, e cresceu muito, o que significa que você combateu o desmatamento e cresceu a produção, o que prova, por A mais B, que uma coisa não está relacionada à outra. Né? Então, e a gente viveu agora 4 anos de um governo que acreditava exatamente nisso que a gente vê em Iracema. Né? A boiada passando é exatamente isso. Né? O caminhão do final é uma assinatura nesse sentido. Oi? O caminhão no final é uma assinatura nesse sentido. É isso. Essa é a Amazônia que a gente está fazendo até hoje. A gente não está criando ali Israel, a Califórnia, a gente está criando um deserto. Estamos... Opa, boa noite, parabéns pelo trabalho. Eu sou André, também sou diretor e fotógrafo. Eu me lembro, quando eu era estagiário na Cinemateca, da Alice de Andrade, a Patrícia de Felipe restaurando Macunaíma. E agora ver esse filme restaurado lindamente é emocionante. Nessa época, eu também... foi o momento que eu vi esse filme, quando eu era mais jovem, e foi uma fagulha, né, de inspiração. Estava estudando Jean Rouch e tudo mais. Esse cinema híbrido era muito interessante e era o que me dava vontade de querer fazer cinema. E depois de um tempo, por conta desse filme, eu acabei numa aventura ali com mais 2 amigos em Cuba, com uma atriz cubana e cruzando Cuba, querendo saber sobre Cuba, tentando ali, de alguma forma, reproduzir um pouco essa experiência, né, que a gente consegue ver assistindo o Iracema. E eu me lembro de ter um roteiro assim muito linhas gerais, né? E tinha ali um processo do dia a dia, era no café da manhã ou era no jantar, de conversar ali com uma equipe e tentar entender o que a gente vai fazer amanhã e tal. E é uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vejo o Iracema. Eu queria saber de você, Jorge, como que era esse momento do antes de começar a próxima diária, sabe? O que vocês pensavam, o que vocês se organizavam ali como equipe, como que era esse processo, essa cozinha ali de fazer o dia a dia ali do set. E também queria saber da Edna, a Cíntia, que era essa minha atriz, ela acabou dando muitas ideias e a gente tinha várias ideias equivocadas ali do que tinha que ser uma jovem cubana, né? E ela muitas vezes mostrou para a gente um outro olhar, que era um olhar muito mais íntimo, muito mais dela. Eu queria saber de você, Edna, como que você teve em algum momento uma ideia sua que falava, olha, eu acho que a Iracema é mais assim, se você trouxe alguma coisa nesse sentido. E queria, de novo, parabenizar, porque é um filme maravilhoso, um dos filmes que eu mais gosto de todos. Parabéns. Você quer falar primeiro? A Iracema, ela, como eu falei, né? Ela foi construída tipo um pouco da minha personalidade, mas eu nunca palpitei nada, ficava a critério deles. A Iracema foi construída por eles, era só dar, deixa e fazer. Olha, você vai fazer isso. Aí fazia, não foi nada assim. Eu não palpitei nada, como diz o outro, eu não palpitei nada, eu não dei minha opinião nem nada, como seria Iracema. Só
tipo, às vezes assim, o traje só, às vezes, né? Mas quem criou tudo foi aqui, ó, pessoal de traje. Você falou hoje do short da Coca-Cola. Você pode Sim, falar um shortinho também? da Coca-Cola, porque a maioria, aquele shortinho lá, aquele shortinho vinho, aquele shortinho da Coca-Cola, era a minha roupa do dia a dia, aquilo era meu mesmo. Aí, o meu irmão trabalhava na Coca-Cola, e aí a Coca-Cola fazia aquelas promoções, aí ele trouxe uma bandeira, era uma bandeira da Coca-Cola aquilo. Aí, quando eu vi a bandeira, eu achei linda aquela bandeira, aí eu pedi para ele, eu digo, poxa, me dê essa bandeira. Aí ele pegou e disse, tá, me deu a bandeira. Como eu costuro, aí eu fiz um short. Aí, quando eu fiz esse shortinho da Coca-Cola, aí, sabe, eu andava na rua assim com ele mesmo, sabe, fazendo propaganda gratuita para a Coca-Cola, né? Aí, mas era meu, o short era meu. Era aquele shortinho, eu andava na rua para assistir o programa lá de Paulo Ronaldo com aquele short. O shortinho cor de vinho, que eu andava com ele, com aquela blusinha preta, aquilo lá era a minha vestimenta do dia a dia, em 1974. Você perguntou a questão da preparação, se a equipe se reunia, se discutia. Não tinha absolutamente nada disso. A gente, à noite, estava tão exausto, né, que dormíamos, e o dia seguinte tinha que acordar muito cedo para o dia render. Não dava tempo, não tinha condição de ter uma conversa. Todo mundo já tinha incorporado a história, já sabíamos, já tínhamos uma função, era uma equipe multidisciplinar, cada um pegava aquilo na hora que tinha que fazer, não tinha o que discutir ali, entende? Então, a gente não... eu não me lembro de ter conversado à noite sobre o filme, você lembra? Chegava cansado, só mesmo para tomar banho e dormir. Era só o tempo de tomar banho e dormir, e era isso que a gente fazia. E o filme foi nascendo a partir da realidade que a gente ia encontrando. Agora, como eu fiz uma viagem anterior de pesquisa, eu sabia onde a gente ia e que temas poderiam ser abordados naqueles lugares onde a gente estava. Isso foi preparado, evidentemente, mas não discutido na hora. E, como eu disse também, muita coisa, evidentemente, não deu certo, mas aí foi abandonado, não dava certo, puma, parte para outra. Eu quero só acrescentar uma coisinha. Eu quero acrescentar uma coisinha assim, que pode até não ser importante, mas será. Vocês sabem, quando a gente compra uma latinha de refrigerante, ela vem lacrada, né? Todo mundo aqui sabe, né? Então, eu quero deixar claro para todo mundo que, quando eu fiz o filme Iracema, eu tinha 15 anos, eu fui lacrada e voltei lacrada, certo? Que nem uma latinha de refrigerante. Ninguém nunca me desrespeitou, entendeu? Então, do jeito que eu fui, eu vim, tá? Apesar dos pesares da Iracema e tudo lá, mas eu fui e voltei lacrada. A gente está chegando no final dessa sessão tão importante. Eu queria, talvez, ter mais 2 perguntas antes de encerrar. Boa noite, meu nome é Mozart. Antes de mais nada, queria agradecer pelo maravilhamento que foi acompanhar, né, ver essa nova versão. Eu trabalho numa organização não governamental ligada ao meio ambiente e ligada a um movimento internacional. E é chocante, né? Obviamente, tem o deslumbre, tem a angústia da visão, né? Colocada em perspectiva com o que está acontecendo agora. Eu queria entender quais as expectativas, né, do Jorge, do projeto agora, né, do filme circulando, e qual é o plano também, se esse filme já tem uma visão de por onde ele vai seguir nessa nova fase dele, tão linda.
né, como ficaram as cenas nesse novo tratamento. Você viu pela data que está na tela, né? O filme é de setembro, agora, desse mês. Né? Ficou pronto agora. É a primeira projeção desse filme. E eu também vi ele pela primeira vez, restaurado. Né? Não temos um projeto específico para esse filme ainda. A minha ideia é esperar restaurar os outros filmes também e criar um pacote, porque eu acho que tem mais força, né? Se você oferece um painel maior, e eu, inclusive, tenho filmes atuais também, né, que eu queria incluir nesse pacote, não ficar uma coisa só histórica, né, porque eu não parei, eu continuo produzindo, continuo trabalhando. Né. Bom, meus parabéns, porque realmente foi emocionante assistir o filme, porque uma coisa que você falou agora é histórico, mas é presente. Como vocês falaram, está acontecendo hoje. Então, histórico é um histórico contínuo, é um presente contínuo. E é impactante o filme. Né? Falaram das fotos, das filmagens do incêndio, mas a mim também me tocou muito a terra desertificada, as árvores caídas, aquelas visões do avião, o deserto se formando, não é? É essa dimensão desértica. Então, toda essa coisa do ambientalista está presente com uma força extraordinária no filme. E também a violência humana. Não é? Toda a trajetória da Iracema é um filme que a gente sabe que é algo que acontece lá o tempo todo, uma violência inacreditável. Não é? Essa questão da Gillette, a Gillette é a possibilidade de uma mulher se defender da violência sexual. E tem toda essa dimensão erótica e a questão do machismo nacional, que também está presente no filme. Então, esse conjunto todo que a gente sabe que existe no Brasil está totalmente representado no filme, independentemente de como foi feito, de todos os dados pessoais de cada um. O filme tem uma força simbólica que valia a pena que passasse em todas as escolas do Brasil para que as pessoas aprendessem o que é isso, não é? Porque no mundo onde teve um ministro que, o secretário, né, que dizia passar a boiada... Ministro. O ministro passar a boiada, é revoltante isso, não é? É revoltante. Né? Então, a cena que corta a árvore também é uma coisa assim, é um símbolo de castração, né? Quando corta aquela árvore com a serra elétrica. Então, eu diria, o conjunto todo do filme é impactante. E eu espero que ele seja visto pelo maior número de pessoas para que se mude a mentalidade em relação a todas essas questões. Agora, meus parabéns pela coragem que você teve de enfrentar essa época da ditadura, que não é bolinho, a gente sabe, que facilmente podia ter caído num dos calabouços perdidos pelo Brasil afora. E a Edna, parabéns também pelo desempenho fantástico no filme, que a gente realmente fica tomado pelo seu trabalho, como menina de 15 anos. Não sei se era 15 anos que você tinha naquela altura, você disse que tinha, mas foi perfeito. Muito obrigado e meus parabéns. Acho que com essa nota a gente encerra essa noite aqui. Eu queria agradecer, claro,
muito a presença de vocês. Eu quero agradecer a presença do João, claro, do Jorge, e a presença incrível de Edna. Muito obrigado.